Bora falar de futebol? Que jogo teremos pela frente, hein? Internacional e Palmeiras no Beira-Rio. Vou falar com tranquilidade que é uma partida de dois candidatos ao título brasileiro. Sim, os dois times, na minha opinião, devem chegar na reta final da temporada brigando pelas primeiras posições. Tem futebol para isso, tem trabalho para isso, tem elenco para isso. Claro que você vai deixar a sua opinião aí embaixo, mas os próprios momentos dos técnicos falam por si, né? O Palmeiras tem um técnico desde 2020 com 10 títulos conquistados, se ganhar mais um, vira o maior do clube. E o Internacional acabou de renovar com o Roger Machado, uma renovação muito festejada, até pelos números que apresenta, né? Se eu falei os números do Abel em relação a taças, dá para dizer que o Roger Machado completou 44 partidas pelo Internacional, tendo perdido apenas 6 jogos. Fez uma reta final de Campeonato Brasileiro interessantíssima, um segundo turno muito bom na temporada passada, e essa temporada começa muito bem. Já o Palmeiras vai se encontrando depois da reformulação, depois não, né? Em meio à reformulação que o técnico Abel Ferreira está promovendo em sistema e em peças depois da movimentação de mercado. E para esse jogo, o que esperar? Desfalques, peças, bom, vamos falar sobre tudo isso? Antes eu só vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso, hein? Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Me dá uma moral? Quero chegar nos 100 mil inscritos logo, já somos mais de 76 mil. Clica aqui no botão inscrever-se, vamos bater essa meta até o fim do ano? Já aproveita, clica no botão do lado, tá vendo o sininho? Ele ativa as notificações. Todo dia, às 7 da manhã, tem um vídeo novo com uma análise especial sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras para você que está aí do outro lado. Exceção feita às sextas-feiras, porque tem uma live para a gente trocar ideia por volta de 11 horas, 11h30 da manhã. Eu entro ao vivo e quem manda no assunto é você pelo chat. Show? Já clica no like para não esquecer. Bora pro tema do vídeo, olha só. O Internacional é uma pedreiraça para o Palmeiras, não tem dúvida nenhuma. Ainda mais no Beira-Rio. Não só pelo histórico, o Palmeiras tem dificuldades de vencer o Internacional no Beira-Rio, no grosso, né, em relação aos números, mas é bom destacar que é uma equipe que, em 8 jogos no Beira-Rio nessa temporada, atingiu seu objetivo nas 8 oportunidades. Venceu 7 e empatou 1, mas o empate foi bom demais. Foi bem comemorado, bem celebrado e eu vou explicar o porquê. O fato é que é um Internacional muito forte, muito bem organizado, com técnico festejado e descansado em relação ao último jogo, diferentemente do Palmeiras. Esse ponto é bem relevante, tá? Veja só, como eu disse, em casa são 7 vitórias do Internacional e o empate que garantiu o título do Campeonato Gaúcho. É isso mesmo, 1-1 com o Grêmio, mas havia vencido a equipe do Grêmio por 2-0 fora de casa. Então o empate estava na conta, estava no objetivo do confronto. Não perder o básico, afinal, não queria tomar água no chope logo na comemoração do título, né? Então, acabou empatando por 1-1. E veja só, é claro que você do outro lado pode estar falando o seguinte, né? Ah, Fragoso, mas pera lá, né? Pera lá. Campeonato Gaúcho tem adversários mais frágeis. Ó, contra times de elite, contra times de primeira divisão dos seus países, o Internacional deu boas respostas. Veja só, venceu o Juventude por 2-0, time de Série A. Venceu o Cruzeiro por 3-0, time de Série A. Venceu o Atlético Nacional por 3-0, time que luta pelo título do Campeonato Colombiano, é de elite. Empatou com o Grêmio 1-1 e venceu o Grêmio por 2-0. Tô falando da vitória fora de casa. Então, inegavelmente, é uma equipe que tem dado excelentes respostas diante de adversários da sua prateleira. Da elite nacional, seja do Brasil, seja da Colômbia, que foi o outro exemplo que eu dei aqui. E jogando bem, com performance. Inclusive, a gente pode destacar que o Internacional, ele não passou perrengue contra o Grêmio nesse ano. Não passou. Ele foi superior ao Grêmio quando precisou e administrou o jogo quando necessário. Num clássico, o que pesa. E tem um ataque e uma defesa muito equilibrados. Porque nessa temporada, o time está invicto, é bom destacar, são 17 jogos disputados, venceu 11, empatou 6. E tem, na conta dos jogos, 32 gols marcados em 17 partidas, praticamente 2 por jogo, e só 8 gols sofridos.
É um belo time, muito bem treinado. Ah, quais foram esses tropeços do Internacional? Empatou com o Guarani de Bagé na estreia da temporada. É aquele jogo que ninguém espera muita coisa. Depois empatou com o Grêmio fora de casa na primeira fase do Gauchão. Depois empatou com o Grêmio na partida de volta da final, que era o resultado mínimo desejado, já que tinha vencido por 2-0 na partida de ida fora de casa. Depois empatou com o Flamengo no Rio de Janeiro na estreia do Brasileirão. Vai dizer que isso é resultado ruim? Não é resultado ruim. Depois, empate com o Bahia em Salvador pela Copa Libertadores da América na primeira fase. Vai dizer que isso é resultado ruim? Claro que não é resultado ruim. Depois empatou com o Fortaleza no Castelão pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro fora de casa. Também não é um resultado ruim, é dificílimo ganhar do Fortaleza, mesmo o Fortaleza cambaleando nesse ano, um início muito complicado do trabalho do Vojvoda nessa temporada. Não é fácil pontuar por lá. E tem um detalhe em relação a esse empate contra o Fortaleza. Metade do time titular do Internacional não estava em campo. É isso mesmo. Metade do time titular do Internacional não estava em campo. Atenção! Os volantes Fernando e Bruno Henrique não estavam à disposição e nem viajaram, assim como o meia Alan Patrick. Os três estão descansados, eles nem viajaram para o Ceará. Quer mais? O Bernabei viajou. Lateral muito importante, uma arma ofensiva. Ficou no banco de reservas, não atuou. O desgaste foi logístico, mas jogar, não jogou. O artilheiro do Internacional, Ener Valencia, que vem se recuperando em relação à última temporada, né? Foram só 11 gols marcados em cerca de 40 jogos na temporada de 2024. Nesse ano já são 7 gols marcados. 7. É outro Ener Valencia. Só jogou menos de 20 minutos. Todos esses nomes devem voltar à equipe titular. O coração do time, o meio-campo, vai voltar. O principal lateral vai voltar, o artilheiro vai voltar. E mesmo assim empatou com Fortaleza. Provável Internacional tem o Antony no gol, o Bryan Aguirre pela direita, o Rogel e o Vitão fazendo a dupla de zaga, com o Bernabei pela esquerda. Tem 4 assistências nos últimos 8 jogos. Vou repetir, tem 4 assistências nos últimos 8 jogos o Bernabei. É um lateral bem agressivo. O Fernando, volante de saída de bola e marcação, baixa muitas vezes entre as linhas, deixando o Bruno Henrique mais solto. Bruno Henrique, que o palmeirense conhece bem, tem um bom passe, tem boa finalização de média distância. E o Alan Patrick é o maestro, não tem dúvida. Jogou o fino da bola no passado, está jogando o fino da bola esse ano também, 33 anos de idade. Está sendo um meia que, podemos dizer, envelhece como vinho. Cada ano que passa melhora. São 7 gols e 2 assistências em 12 jogos. 9 participações em gols em 12 jogos. Fora o poder de decisão e de criação que ele tem em números que nem são tão objetivos, nos passes decisivos, por exemplo. É um jogadoraço e que vai estar descansado. Com o Wesley, que o palmeirense conhece bem, jogando pelo lado direito, um canhoto que vai buscar a bola para dentro o tempo todo. O Vitinho, que é um destro jogando pelo lado esquerdo, vai buscar o jogo por dentro o tempo todo, pode dar passagem para o Bryan Aguirre, pode dar passagem para o Bernabei, os laterais apoiam bastante, com o Ener Valencia sendo a peça de frente com 7 gols em 15 jogos. É um time muito interessante que o Internacional tem à disposição, lembrando que ainda tem o Borré no banco de reservas, o Carboneiro não deve atuar, saiu com dores contra o Fortaleza, mas é uma peça de velocidade pelo lado do campo também. Enfim, é um time bem interessante, bem treinado, com boas dinâmicas, que o Palmeiras vai enfrentar. E se o Inter vai mudar bastante em relação ao jogo contra o Fortaleza, o Palmeiras pode não mudar nenhuma peça. Inclusive tem novos problemas. Mas antes de trazer o detalhe do Palmeiras, meu professor de inglês vai entrar aqui na tela. O Teacher Jay, @oTeacherJ, tá na tela para você o QR Code e também o arroba do Instagram dele. É o meu professor de inglês e pode ser o seu professor de inglês ou o seu professor de espanhol. Não às segundas e quartas-feiras, das 9 às 10, porque aí o horário é meu. Ele vai estar dando aula para mim. Agora ele tem outros horários à disposição para montar um plano daquele jeito que você deseja, tá? Não é aquela história de, vamos matricular lá no Teacher Jay para passar um ano estudando a parte gramatical. Não. Ele monta um plano de acordo com o que você precisa. Quer fazer um plano do zero, para fazer inglês do zero, espanhol do zero? Ele faz, ele monta.
Quer intensivo? Quer aos poucos? Ele faz, ele monta. Ah, quer fazer um voltado apenas para uma viagem? Você já arranha bem o inglês ou o espanhol, mas quer alinhar algo para uma viagem que você quer fazer? Para pegar vocabulário, porque você vai encarar de desafio na viagem, para buscar informação turística, para se hospedar no hotel, para pegar um carro. Ele prepara. 1 mês de aula, ele prepara. 3 meses, ele prepara. Assim como, se você tiver o desafio de lidar com clientes em inglês e em espanhol no seu trabalho, ele também prepara um vocabulário e aulas com situações de conversação justamente que podem te ajudar. Tá bom? Não perca tempo. Tá precisando de um inglês e um espanhol com um propósito ali, daquele jeito que você precisa? Manda uma mensagem pro Teacher Jay. Show? Bora lá. E o Palmeiras, né? Olha só. Se o Inter deve mudar bastante, o Palmeiras pode não mudar ninguém, apesar de ter perdido peças, né? Porque, veja, o Murilo machucou a coxa, tá fora. O Marcos Rocha está com edema na coxa, ele que voltou de lesão, ficou no banco de reservas, não jogou e voltou a sentir, tá fora também. Além de ainda não contar com o Mike com problema na coxa, além de ainda não contar com o Veiga com problema no ombro, além de ainda não contar com o Evangelista com trauma na coxa. Dito isso, o Palmeiras precisa trabalhar a recuperação dos atletas porque é bom lembrar que vem uma sequência grande pela frente. O Palmeiras pode entrar como entrou no derby? Pode, com o Everton no gol, Bruno Fux, Gustavo Gomes e Mikael, tendo o Piquerez ali como um ala pela esquerda, o Estevão como um ala pela direita, Facundo Torres mais pelo lado esquerdo como segundo atacante com o Vitor Roque, o Emiliano Martínez fazendo o camisa 5, Richard Rios e Felipe Anderson como meias, soltos por dentro, para tentar trabalhar, ou o Felipe Anderson, que tem atuado mais pelo lado direito mesmo, atuando ali como um ala, e o Estevão mais por dentro de fato. Esse revezamento acaba acontecendo ao longo do jogo, mas é muito mais o Felipe pelo lado direito e o Estevão por dentro. O Paulinho pode aparecer nesse time no lugar do Facundo? Pode. Pode sim. O técnico Abel Ferreira disse que o Facundo vinha jogando emprestado, o Facundo é um cara que tem muitos minutos na temporada, pode ser que o Paulinho apareça por ali, estreou, está à disposição, se mostrou bem fisicamente. O Maurício pode aparecer no lugar do Felipe Anderson ou do Rios, ou do próprio Facundo também atuando pela esquerda? Pode, já está 2 jogos no banco, está bem fisicamente, é outra peça que pode aparecer. Agora, se o técnico Abel Ferreira quiser manter o time que venceu o derby com 20 minutos muito intensos, jogando muito bem, ele pode, sem dúvida nenhuma. É uma equipe que vai ganhando algumas peças no banco de reservas para mudar jogo, como eu citei o Maurício e o Paulinho, e se eles entrarem no lugar do Felipe Anderson, ele vira uma peça para mudar jogo com a qualidade que tem demonstrado. Se entrar no lugar do Rios, vale a mesma coisa. Se entrar no lugar do Facundo, vale a mesma coisa. Outras peças vão ganhando força e isso é relevante. Agora, Evangelista, que começou muito bem, tem de voltar em breve, é muito importante para o time. Perder Marcos Rocha e Mike, os 2 laterais, acaba se tornando um problema. O Gia entrou bem no derby, mas será que vai manter a regularidade? É outra dúvida que aparece. Sem Murilo, força os zagueiros, o Naves está nessa de vai, não vai, fica, não fica, aparentemente vai ficar. É uma peça que precisa focar no Palmeiras de novo, porque o Palmeiras nessa sequência que vem pela frente vai precisar. A gente está falando de uma sequência de 7 jogos com 6 fora de casa. É isso que o Palmeiras vai encarar. Sequência oposta a que vai viver o Internacional, que começa esse jogo contra o Palmeiras para passar 18 dias em Porto Alegre, hein? Absolutamente oposta. Muita gente nos comentários do último vídeo chegou a falar: ah, Fragoso, você coloca essa sequência de 6 jogos fora de casa com um no meio como se só o Palmeiras fosse viver, todo mundo vai viver isso. O Inter vai viver exatamente o cenário oposto. São 5 jogos em Porto Alegre, 4 deles em casa. Palmeiras em casa, Grêmio fora de casa, mas em Porto Alegre. E aí emenda Nacional pela Libertadores em casa, Juventude pelo Brasileiro em casa, Maracanã pela Copa do Brasil em casa. 18 dias sem viajar. O desafio logístico do Internacional é 0 e o desafio logístico do Palmeiras é 10. É gigantesco. Bom, claro que eu quero o seu palpite, a sua expectativa para esse Palmeiras e Internacional. Fique super à vontade para deixar nos comentários, hein? Não se esqueça do like. Muito importante, tanto o like quanto o hype. Se tiver o botão do hype aí embaixo, também clica, que é bom para mostrar para todo mundo que o vídeo é legal e você merece assistir. O YouTube entende dessa forma se você clicar tanto no like quanto no hype. Se inscreveu no canal? Se já se inscreveu, obrigado. Se não se inscreveu, inscreva-se. Ativa o sininho também. Se quiser ser membro do canal do Fragoso, eu vou ficar muito contente. Clique no botão Seja Membro e conheça os planos para apoiar mensalmente esse trabalho que eu realizo diariamente por aqui. Tô aguardando seu comentário, hein? Espalhe o canal do Fragoso e bora falar de futebol!